Poder sentar, meus queridos. O mover de Deus, a presença de Deus nos alegra. Às vezes você fica olhando, vê o que está acontecendo. Não é o seu caso, né? Porque você tem discernimento. Amém? Você tem discernimento espiritual. Porque nós não vivemos por vista, mas pela visão. Nós temos visão. Por isso, nós continuamos crendo que Deus move em nossa direção. Amém? Aleluia! Deus tem uma palavra para nós. Eu creio, uma palavra bem específica, cada domingo. Eu creio que Deus fala conosco de maneira peculiar, na singularidade do Espírito, no mover de Deus. Hoje eu quero falar sobre perdão. Eu sei que nós temos, às vezes até perdoado muitas pessoas, e você tem sido sábio. Quem perdoa é sábio. Quem tem dificuldade de perdão tem sofrido muito. Por quê, pastor? Eu não consigo perdoar. Por isso você ainda continua no estado antigo. Você continua condenado. Ainda não é salvo. Porque o perdão, ele é um mandamento, como muitos outros. E às vezes perdoar as pessoas não é tão difícil. Difícil é perdoar nós mesmos. Às vezes você perdoa o marido, perdoa até a sogra, sogro, perdoa tantas pessoas, mas não se perdoa. A maior dificuldade de perdoar é perdoar você mesmo, você mesma. Eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui consciente de que você é livre, no nome de Jesus. O título hoje é perdão, atitude nobre e indispensável. Não tem como. É indispensável. Ali não é, não. Atitude nobre e indispensável. Mateus 5, 23 e 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus foi um homem muito importante no ministério de Jesus, como muitos outros. Mas Mateus, ele deixou um trabalho para servir a Jesus. Mateus, ele tinha um problema com muitas pessoas. Por quê? Ele era o quê? O que Mateus era? Cobrador de impostos, irmão. Quem gosta de fiscal na casa dele? Ninguém. Ninguém gosta. Chega o fiscal, você fala, tá vindo aí o fiscal. Olha, esses caras é difícil. E na época de Mateus, vocês acham que tinha propina para o fiscal ou não? Pois não é que tinha? Tinha também. Isso há 2000 anos atrás. Jesus ali e Mateus cobrando propina. As pessoas pagavam mais ainda. O valor às vezes do imposto era 10. Eles diziam, olha, 20. Não tinha que questionar, tinha que pagar 20. Sempre foi assim. No nosso Brasil que mudou, em nome de Jesus, amém, irmãos? Agora sim, se o imposto é 20, você vai lá na prefeitura, lá no estado, no Brasil, ele fala, agora é só 16, é 15, precisa pagar 20, não está precisando. Nós temos dinheiro sobrando, você pode desfrutar aí do seu salário, o seu sacrifício, né? Vai ser assim, em nome de Jesus. Porque, irmãos, ninguém suporta mais imposto
no nosso país, não é? Está difícil, ninguém suporta mais. É muito alto nossos impostos, porque nós não temos benefícios relevantes quanto a eles. Passou na Suíça, é muito mais caro, é claro, mas lá você tem tudo de graça: saúde, transporte, estudo, com uma qualidade de primeiro mundo. Você fica com 30% mesmo. Você fica com 30%, você paga 70% de impostos, não chega a 70%, 50 e poucos por cento. Aí você tem para você desfrutar com a sua família, gozar do dinheiro. Aqui não, aqui às vezes nós pagamos 42%, chega até mais, mas você tem que pagar mais 70%, quer dizer, você fica em débito, porque você não tem saúde, não tem transporte, não tem escola, não tem saneamento básico, não tem nada. Não tem nada. Infelizmente temos muito pouco. Mas está bom, tá? O Brasil vai melhorar? Vai. Eu creio, amém? Aleluia. Mas nós precisamos trabalhar também a nossa vida, para que nós possamos desfrutar de todas essas bênçãos. Porque se você está num estado ruim espiritual, você está ruim em todas as áreas, porque você é espírito em primeiro lugar. Você é espírito, alma e corpo. Isso é real. Se você está mal espiritualmente, você está mal emocionalmente, você está mal fisicamente. Isso é dito segundo a palavra de Deus. Ninguém é saudável se não tem uma vida espiritual saudável, porque falta uma parte de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 5, abra aí, 5, 23 e 24, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro a reconciliar-te com teu irmão, e então vem e apresenta a tua oferta. O que Jesus estava falando aqui? Falando de perdão, falando de algo que nós não gostamos de fazer. Nós não gostamos de pedir perdão. Quem gosta de pedir perdão aqui? Ninguém. Mas ainda bem que Jesus não perdoou. Se você gostar, né? Não está escrito, então não tem problema. Nós sabemos que Deus nunca perguntou a opinião de homem nenhum. Esse é um problema também que nós temos. Nós não gostamos de ser deixado de lado, nós gostamos de ser o centro das atenções. E Deus disse: não, o centro das atenções sou eu, embora eu fiz tudo para você, mas eu sou o centro. Deus quer tirar o homem do centro, e o homem quer ficar no centro. Deus diz: eu sou o que sou, eu sou absoluto pleno. O homem quer ser absoluto pleno e quer ser maior do que Deus. Por isso nós sofremos e temos muitos problemas na terra. Irmãos, atenta para isso. Onde Jesus vai tocar? No momento que nós também não gostamos de fazer, ofertar, dar. Até para doar, você precisa estar bem. Preste atenção. Tudo que você doa, estando mal, a sua doação não é reconhecida diante de Deus. É como abominação diante dele. Deus repudia, ele vomita. Essa é a realidade. Se você está mal, você não deve ofertar, deve reconciliar, deve acertar com a pessoa que está mal com você, ou você está mal com essa pessoa. Então, o perdão é uma atitude nobre e indispensável para todos nós cristãos. É impossível nós gozarmos das bênçãos de Deus com um coração endurecido, um coração de pedra, um coração que não perdoa, um coração que resiste aos mandamentos. Nós não temos como desfrutar, é impossível. Então esse perdão, ele fala de reconciliação. Nós precisamos dessa reconciliação,
essa reconciliação, ela não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus. Não. Porque às vezes você fala assim: não, na cruz do Calvário, Jesus já me resgatou, eu já fui perdoado por Deus. Olha bem, e nós falamos isso, é verdade? Em partes, presta atenção. Eu fui perdoado por Deus, Jesus Cristo já me perdoou, e eu sou livre. O resto é o resto. Mas a Bíblia não diz assim. A cruz aponta para dois lados. Ela aponta na vertical e na horizontal. Eu preciso entender. Essa verticalização eu acerto com Deus, mas na horizontalidade eu tenho que acertar com os homens. Não tem como eu receber o perdão de Deus se eu não perdoo meu irmão. É impossível, a Bíblia diz que não tem como. Não tem como eu receber de Deus o livramento se eu não liberto o meu irmão através do perdão. Às vezes eu quero ser livre e que o resto se exploda. Muito pelo contrário, você está totalmente equivocado, você vai se explodir primeiro. Saiba disso. Eu não recebo sem dar. E nós temos dificuldade disso. Porque, irmãos, quem não perdoa está condenado. Continua condenado. Porque o homem, ele não recebe o perdão de Deus se ele não perdoar o seu próximo. E quem falou isso não fui eu. Mais uma vez quero dizer para os irmãos que a minha Bíblia, ela tem muitas falhas, mas a Bíblia escrita pelos apóstolos e persuadida pelo Espírito Santo, é essa Bíblia que nós estamos falando. Porque o Senhor, olha o que ele diz assim, ó, em Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o que acontece? Também, quer dizer, complementa, ó, que é a consequência. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, é causa. Qual que é o benefício que eu tenho se eu perdoar o outro? Eu também serei perdoado pelo meu Pai Celeste, meu Pai Celestial. Porém, se eu não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não ficou complicado, irmão? Ficou difícil, né? Quer dizer, pastor, se eu não perdoar, eu não recebo perdão? Não recebe. Pastor, mas o senhor não conhece a minha história. Pois é, ainda bem. Mas ainda que ela seja cruel, ainda que ela seja difícil, ainda que ela seja catastrófica, que ela seja repudiante, eu quero dizer para você que você não tem razão para não perdoar. Você pode ter motivos, razão. O perdão é uma necessidade. Irmãos, se eu não perdoo, eu continuo no estado caído, eu continuo na velha aliança, eu continuo condenado. Porque em João fala: se eu não crer em Jesus, se eu não professar o nome dele, eu continuo condenado. Por quê? Porque eu não recebo perdão. Eu recebo o perdão de Deus quando eu abro meu coração para perdoar todos. Se eu reter o perdão, se eu não quiser perdoar, se eu não aceitar perdoar, eu não sou perdoado. O Pai Nosso é a oração em Mateus 6 que o Senhor nos ensinou. E nós precisamos trabalhar o perdão. Sabia que é um exercício? Perdoar é um exercício. Se você observar a parábola que Jesus fala sobre a questão do perdão,
logo em seguida ele fala sobre semeadura. A prática é a melhor opção. Não adianta nós queremos conceitos, não adianta nós querermos teologizar o perdão. Essa palavra é falada aproximadamente 40 vezes na Bíblia, sobre perdão, que nós devemos perdoar o próximo, para que nós sejamos beneficiados pelo esse perdão, porque quando eu liberto, eu sou livre, quando eu planto, eu colho, é a lei da semeadura, e nós não podemos deixar de perdoar, por mais difícil que seja, porque se nós não perdoarmos, nós vamos continuar no estado condenado. Meu Deus, é muito forte, irmãos, porque o pecado não entra no céu. Se eu não perdoar o pecado do irmão, eu não vou ser perdoado do meu pecado. E como nós às vezes temos dificuldade de entender isso, porque nós trabalhamos com sentimentos, nós trabalhamos com vontades, e a Bíblia não diz a respeito disso, é taxativo. Se negamos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida, e nossa reconciliação vertical é comprometida pela ausência da horizontal. Eu me comprometo, se eu não verticalizo, se eu só verticalizo, eu não tenho o perdão. Eu tenho que trabalhar aqui, para que a graça continue fluindo na minha vida, porque não é mérito, irmãos. Nós recebemos o perdão por mérito, sim ou não? Foi por mérito? Não. Aí você quer mérito para perdoar? Se você foi perdoado ainda não merecendo, é isso que Jesus está dizendo. Ninguém tem mérito para receber perdão. Como eu perdoei você sem mérito, não importa qual seja o mérito, perdoe. Perdoe. Os sentimentos você tem que deixar de lado. Nós não podemos jamais buscar razão para perdoar. Motivos, isso não embasa a nossa atitude. Motivos nós temos para às vezes desistir de tudo e de todos, amém? Mas não vamos aceitar isso. Entenda, quem não perdoa continua condenado. Continua condenado. Se você observar, Jesus usou uma parábola ali em Mateus 18, falando de dois devedores. Vocês lembram disso? Dois devedores. Um devedor devia apenas 10.000 talentos. E este rei perdoou esse devedor que devia 10.000 talentos. E esse devedor que foi perdoado tinha um conservo, que era o seu irmão, que devia para ele 100 denários. A diferença é monstruosa. É 2.000 vezes menos do que ele devia. Olha bem, 10.000 talentos era aproximadamente 200.000 dias de trabalho. 100 talentos era 100 dias de trabalho. Este homem que estava neste reino, que devia 10.000 talentos, aceitou o perdão. E quando o conservo foi até ele e disse: olha, perdoa, porque eu não tenho como te pagar. Ele disse: não, você tem que me pagar. E assim ele agiu de uma maneira totalmente brutal e imperdoável, e não quis perdoar os 100 talentos que o conservo devia a esse servo. Esse servo era mau. O que Jesus ele diz? Jesus ele diz: olha, como você não perdoa, você também não será perdoado, e você entregue ao que? Aos verdugos, para ser o que? Assolado. O que Jesus estava dizendo?
Quem não perdoa, independente da quantia, não é perdoado e continua condenado. Continua no estado caído. Não importa o tamanho da ofensa. Ninguém tem mérito, nós não temos. Homem algum tem mérito para ser perdoado. Isso é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia, é o coração contrito e quebrantado de Deus que nos alcança e nos concede o perdão, não por mérito, mas por amor incondicional. Nós queremos às vezes mérito para perdoar. Não vou perdoar não, olha bem, muitas vezes nós falamos assim, não vou perdoar. Você sabe por quê? Porque a pessoa que chutou minha canela primeiro, foi ele que errou. Para aí, se nós for pensar assim, estamos perdidos. Quem errou com Deus? Foi Deus que errou com Adão, ou foi Adão que errou com Deus? Quem perdoou Adão? Foi Adão que perdoou Deus, ou foi Deus que perdoou Adão? Imagina se Deus fala assim, o homem errou primeiro, se ele não reconhecer que ele errou, então acabou. Adão até hoje não reconheceu que errou não, ele estava culpando a Eva, a serpente, aí o dragão, o dinossauro. Eu queria até ouvir a conversa. Ele culpou todo mundo, não assumiu nada. Ele foi culpando. Eu creio que se a Bíblia fosse escrever aqui o diálogo entre Deus e Adão, nós íamos ter umas 30 Bíblias. Mas imagina, aqui só colocou assim, ele culpou tudo. Deus em primeiro lugar, aí ele culpa a Eva, aí vai culpando. Eva culpa a serpente, eu creio que a serpente culpou a árvore foi culpando alguma coisa. Todo mundo jogando para lá, ninguém querendo assumir para ser livre. Por isso que o pecado é uma cadeia, é uma prisão. E nós vamos falar sobre isso aqui. Então, meu irmão, é muito sério se nós não perdoarmos. As ofensas das pessoas contra nós não são nada perto das nossas ofensas que o Pai Celeste deixou de levar em conta. Não são nada. É nada, irmão. É nada. E às vezes nós questionamos: por que perdoar? Então entenda: quem não perdoa está condenado. A falta de perdão é uma prisão. Quem gosta de ficar preso aqui? Levante a mão, por favor. Graças a Deus, todo mundo aqui tem facilidade de perdoar. Irmão, se você não perdoa, você é encarcerado do diabo. Quem gosta que você não perdoa, chama diabo, Satanás. Ele ama a falta de perdão. Satanás ama a falta de perdão. Ele ama o ódio. Satanás, ele é o ódio. Ele gosta disso. Tem gente assim, eu odeio fulano, mas eu vou para o céu. Eu não sei qual deles. Não sei se é o céu da boca da onça, não sei se é, eu não sei para onde você vai. Que céu você vai? Para o céu do Senhor Jesus. Não tem como ali habitar ódio, habitar a falta de perdão. Não tem, irmãos. A falta de perdão, ela te prende. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Presta atenção. Se você não tem facilidade de liberar perdão, porque você ainda vive na mentira. Porque se você conhece a verdade, ela te liberta, como você está preso? Então essa liberdade, ela é mentirosa. Então você ainda está vivendo na mentira. Quem é livre tem decisões perdoadoras. Eu não estou falando sentimento nem vontade. Você está entendendo? Vocês observam que eu não falo nisso aqui? Eu estou com vontade. Eu estou com desejo. Eu gosto. Vocês vejam que eu tiro tudo isso do nosso cardápio.
Cardápio de cristão, isso aí é fora, isso aí é ingrediente perigoso. Quem usa muito ingrediente, sentimento, vontade, desejo, é fadado ao fracasso, à destruição de si mesmo. Isso não faz parte do nosso cardápio. Nosso cardápio é obediência, temor, perdão, fruto do Espírito. Nosso cardápio é recheado do fruto do Espírito. Não mexe com a nossa alma. A nossa alma, ela é traiçoeira. A nossa alma, ela é totalmente tendenciosa para nos destruir, para nos levar para o inferno. Mas você não vive na alma, você é homem espiritual e vive no Espírito, amém? Amém. Aleluia. A alma é somente para dar o colorido, somente para que você saiba quem eu sou. Eu sou uma pessoa, mas eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu não vivo a minha vontade, nem o que eu gosto eu quero, mas faço a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Então ouça bem, a falta de perdão é a prisão. Olha o que diz o Senhor Jesus. Ele diz aqui em Mateus 18:34: indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. 200 mil anos, 200 mil dias no sofrimento. Nós precisamos de entender essa grandeza. O que é um verdugo? Torturador, carrasco, que destrói. Nós não podemos viver assim. Já ouvi alguém dizendo que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, presta atenção, esperando que quem te magoou venha morrer. O que você acha? Estou ressentido, estou magoado. É a mesma coisa que você está tomando veneno e esperando que a pessoa que realmente te feriu morra. Será quem vai morrer primeiro? Você vai morrer primeiro e unicamente você mesmo. O problema é que eu acho que a pessoa que me ofendeu, que tem dever e obrigação. A pessoa que me ofendeu, que tem que assumir responsabilidade. Meu irmão, acorda. Não olhe para as suas ideologias. Pare de olhar humanamente para as pessoas. Entenda, quem precisa é você de perdoar. Não é a pessoa de receber perdão. É você que precisa perdoar. É você que precisa tomar atitude. É você que precisa de elevar o nível. Quando eu falo de nobreza, eu falo de algo de excelência. É você que precisa entender que você é príncipe. Você faz parte da realeza. Então você vai tomar atitude. Quem toma atitude é consciente de quem é e de verdadeiramente o caminho que tem que trilhar. Você que tem que saber. Não, eu não posso. Eu não posso reter o perdão. Eu não posso jamais guardar mágoa, ressentimento. Eu preciso de ser livre. Eu não quero esse cárcere, porque o Senhor já me libertou de todo mal. Amém, irmão? Não importa se é traição, não importa se às vezes tantas outras coisas, mentira, engano, se é julgamentos, não importa, você deve perdoar. Sempre perdoar. Não entre nesse nível achando que você vai ter lucro. Não, você vai ser uma pessoa doente. A cura não virá sobre a sua vida. Você ficará enfermo literalmente, fisicamente. Quantas pessoas estão depressivas? Os maiores índices de câncer são com pessoas magoadas, ressentidas. Isso é uma pesquisa. A pessoa começa a sofrer. Isso vai maquinando, porque ela fica olhando, a pessoa não podia ter feito isso comigo. Ela não tinha motivo para isso. Eu fiz de tudo. Eu me dei. Eu caí de cabeça, eu confiei, eu fiz isso, e começa a alimentar esse tipo de atitude verdadeira. Isso foi verdade, ninguém está dizendo que é mentira. Então essa pessoa não merece o perdão.
ela não merece ser perdoada. E quem está preso? Você. Está com ressentimento, está com mágoa, um coração enegrecido, um coração totalmente roxo, petrificado. Irmão, não sente isso na sua vida, não. Diga para o seu irmão aí, perdoa. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, perdoa, meu irmão. Perdoa. Tem que perdoar. Perdoar o marido, perdoar a esposa, perdoar o filho, perdoar quem for, quem quer que seja. Perdoe. Perdoe mesmo. Seja livre. Não seja um homem preso, uma mulher presa. Nós não podemos viver mais nesse tempo. Jesus está voltando. O perdão é incondicional. O que é um algo incondicional? Não importa a condição, eu perdoo. Se eu tenho motivos, eu perdoo. Se eu não tenho motivos, eu perdoo. Se eu tenho razão, eu perdoo. Se eu não tenho razão, eu perdoo. É só isso. Ele é incondicional. O perdão é incondicional. E não é diferente. Todos nós precisamos de perdoar. A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Não. Ela não precisa merecer. Você merecia o perdão de Deus? Sim ou não? É simples. Se você começar a analisar assim, você vai ter facilidades de entender o processo de Deus, para que você não viva no fracasso do diabo e viva no êxito divino. Viva uma vida diferente. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. Aleluia. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Olha Paulo falando, seja o que? Benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, não como você acha, ou como você sente, ou como você vê, mas como Deus fez. O exemplo está em Deus, não é o homem. O nosso exemplo está em Cristo. Os nossos exemplos estão em muitos outros que perdoaram, e nós vamos estar falando sobre isso. Então, meu irmão, ouça, o perdão flui da benignidade do nosso coração, e não por haver ou não benignidade no ofensor. Não importa o ofensor, não. Pastor, ele não está nem aí comigo. Pastor, ela não está nem aí comigo, está ainda jogando, beijinho, beijinho, pau, pau, está nem aí. E daí? É você que está preso. Pastor, passa perto de mim e vira a cara, faz de conta que nem não vê, e eu fico, pastor, rangendo os dentes. É verdade, fica mesmo. Você não pode entrar nesse nível. Você precisa de liberar essa pessoa, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não seja um preso, não seja uma pessoa manietada, não seja uma pessoa enrolada, algemada. Seja livre, independente, perdoa. Amém? Aleluia. Não há limites para o perdão. Pastor, vou perdoar mais uma vez. Eu já ouvi isso. Só mais, é a última. Você está dizendo assim: Deus não precisa me perdoar mais, porque a partir de agora eu não peco mais, eu não falho mais.
Pode, Senhor, pode olhar. As minhas atitudes agora para frente são todas santíssimas. Se você faz uma condição dessa, porque você sabe que você nunca vai falhar mais. Você chegou no estado da perfeição já, e agora é daqui para a eternidade. Não importa quantas vezes essa pessoa falha com você. Os apóstolos, eles fizeram essa perguntinha para Jesus. Pedro era ousado, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Mais ou menos. O senhor acha quantas vezes assim, aproximadamente? Jesus falou assim: olha, 70 vezes 7. Porque Pedro perguntou: 7? Que é o número da perfeição. Ele falou: não, multiplica por 70. 490 vezes você perdoa, sem problema. E assim a gente continua conversando. O que você acha? Você perdoa uma pessoa 490 vezes por ano, ou durante a vida? É perdão para encher carreta, não é, irmão? Você tem dificuldade de perdoar ou não? Uma vez. E 490? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele perdoa nossos pecados. Olha bem o que é que Deus faz. E lança no mar do esquecimento, e não lembra mais, por amor de quem? A Ele mesmo. Ele diz: por amor de mim eu faço isso. Imagina, presta atenção, Deus não lembra mais do seu pecado que Ele perdoou. Porque se lembrar do pecado que te perdoou, você continua no estado de condenação. Você continua condenado. Deus, o que Ele faz? Ele te limpa. Ele olha assim e fala: olha, meu filho santo, nunca pecou, nunca falhou comigo. E assim Ele quer que você veja o seu irmão, todos os dias. Se ele todo dia ele pecar contra você, você deve olhar para ele e dizer: eu te perdoo no nome de Jesus. Você nunca errou comigo, eu continuo confiando em você. Eu continuo depositando em você todas as minhas moedas, todo o meu crédito. É assim que Deus faz com a gente. Pelo menos comigo a Bíblia diz que é, e com você também. Por que nós queremos limitar as pessoas? Se eu quero limitar as pessoas, eu estou dizendo para Deus: eu também quero um limite no meu perdão. O Senhor vai me perdoar só até aqui, depois eu não quero mais. O Senhor pode me jogar no inferno, eu estou feliz da vida lá no inferno. Eu creio que ninguém pensa assim. Nós queremos misericórdia para nós, irmãos, e justiça para o próximo. Por isso nós agimos assim. O nosso egoísmo, às vezes, ele é tão grande que ele excede o céu. O quanto nós somos, às vezes, egoístas quanto ao perdão, quanto às falhas das pessoas. Nós somos tão egoístas que se uma pessoa sair hoje lá do cárcere, aqui dessa prisão aqui, dessa cadeia, saiu, pagou a pena, saiu de lá, será que chegar lá na porta da sua casa, na porta da sua empresa, e ele fala: olha, eu saí da cadeia agora, eu só quero trabalhar, eu matei 18, enforquei 30, roubei 60, e eu queria trabalhar, eu quero trabalhar, com aquela cara assim de vampiro. O que você acha? Você fala: pô, não, entra, vou te contratar. Como é que você fala? Sai, Satanás, é o capeta, ora, o diabo está enviando, irmão, levanta em oração. Não é o diabo não, foi Deus que enviou lá, para ver se você realmente entende a questão do perdão. Porque quantas vezes você já falhou com Deus? Será que foi 10, 20, 1000, 100 mil vezes? E Deus continua dizendo: vinde a mim, meu querido filho amado. Deus continua te chamando de filho e te ama, independente do que você fez, e sempre te dá mais uma oportunidade. E nós não damos oportunidade para ninguém. É uma dificuldade que tem, é a ressocialização dos detentos. Eles voltam, muitos voltam ao crime por falta de opção, e nós queremos condená-los.
Você não abre a sua casa para uma pessoa. Você tem dificuldade de abrir porque você não conhece. E quando você abre, muitos ligam, você está louco. Tira de dentro da sua casa, tira esse monstro. Isso pode ser Satanás. Cuidado, é ou não é? É. Nós não colocamos. Aí nós queremos que Deus coloque nós no palácio das maravilhas. Nós temos dificuldade, irmãos, de praticar o perdão. Nós falamos que perdoamos, mas na hora de agir, nós agimos como as pessoas são monstros, que eles não são dignos. Mas você é digno de chegar na presença de Deus e dizer aleluia, glória a Deus. E Deus fica olhando, hipócrita, descarado, mentiroso, tive fome e não me deste de comer, tive frio e não me deste nada para cobrir, para me aquecer, tive sede e não me deste de beber. Hipócrita, falso. Irmãos, eu fiz um teste aqui, irmãos, eu virei mendigo, vocês sabem disso. Para mim entrar na igreja deu briga. Não deixaram eu entrar na igreja. Eu estava cheirando tudo, menos o que o nariz gosta: cocô, xixi, cachaça. Quem estava aqui naquela época? Levante a mão. 1, 2, 3, 4. Raquelzinha estava aí já. Raquelzinha, nós somos de longas datas, né? Faz tempo. Umas 30, acho que tem umas 30 pessoas. Irmãos, imagina, para entrar na igreja. Deu briga, discussão feia. O líder de diácono teve que vir reconciliar o diácono, parte, e eu ali bêbado, né, cambaleando e cheirando tudo que ninguém gosta de cheirar, e querendo entrar. Eu queria adorar. Falava, qual é o seu nome? Eu falava um nome enrolado lá, nem lembro mais, que eu estava bêbado até na tampa, mas não estava não, irmão. Eu entrei, irmão, na marra, aí tal, entrou, fiquei mais ou menos uns 10 minutos na porta. Aí eu entrei e sentei no último banco. Aí já era tudo programado, cantar aquela canção: valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Ah, irmão, e eu levantei, falei, agora eu vou receber pelo menos um abraço. Sabe quantos abraços eu recebi? Nenhum. Uma pessoa chegou em mim, tocou assim e falou assim: ó, Deus te abençoe. Tinha umas 200 pessoas na igreja, umas 200. De longe, Deus te abençoe. Fez o apelo, irmão. O pregador não sabia que eu era mendigo. Ele perguntou, cadê o pastor? Aí na época a pastora falava assim, não, ele está chegando. Era combinado, ele está chegando. Quando eu cheguei e fez o apelo, eu fui para aceitar Jesus. Quando o pregador viu, falou assim, é demônio puro. Era eu. Aí falaram assim, é o pastor. Ele fez assim, meu Deus do céu. Nós não temos, às vezes, sensibilidade, irmãos. Nós somos insensíveis. Nós somos muito sensíveis com os nossos, às vezes com o nosso sangue. Mas quando parte para o outro, nós temos dificuldade de receber, de aceitação, principalmente se nos fere. Mas não tem limite, o perdão não tem limite. Independente do que as pessoas fazem, nós precisamos entender e trazer para perto. Ou você acha que você é bonzinho? Só porque você não mata? Porque muitos roubam. Tem gente que está na igreja e continua roubando. Às vezes você não é um ladrão, mas é roubador, que é pior do que ladrão. Você continua roubando às vezes, irmão. Continua mentindo, continua julgando, continua fazendo tantas coisas. E porque a pessoa matou um,
A mentira é pior do que o homicídio. A mentira te dá uma filiação maligna, o homicídio não. Deus disse que quem mente é filho do diabo. Quem vive na prática da mentira é filho de Satanás. Quem disse foi Jesus. Imagina que loucura. Isso é um dos únicos pecados que te dá a filiação maligna, é a mentira. E às vezes nós faltamos com a verdade em muitos momentos da vida. As pessoas te pressionam, você, uma mentirinha do gasto. É assim que nós às vezes vivemos. Mas nós precisamos de entender que mesmo assim Deus nos perdoa quando nós arrependemos e confessamos o pecado. Amém, irmão? Então, olha, não importa quantas vezes você, não importa. O único que leva vantagem na falta de perdão é Satanás. O único. É o único. Ele sempre vai levar vantagens. Ele vai conseguir te controlar. Quem vive na imperdoabilidade é controlado pelo espírito maligno, não pelo Espírito de Deus. Quem te controla, quem te domina é o diabo. Ele continua agindo como antes. Perdoe o próximo, mais próximo. Perdoe. Paulo fala claro sobre isso. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Então perdoe. Se você não perdoa, você dá lugar ao diabo. O único que lucra com isso é o diabo, pois passa a ter autoridade, presta atenção, na sua vida. E quem decide alimentar a ferida do ressentimento, continue alimentando Satanás. Fica livre disso. Fica livre da depressão. Fica livre da opressão. Fica livre do ressentimento. Liberte-se hoje, em nome de Jesus. Libera perdão hoje. Saia daqui decidido. Se a pessoa não está aqui, vá onde ela está, liga para essa pessoa, diz: olha, no tempo oportuno eu quero te pedir pessoalmente, mas hoje está distante, eu quero liberar perdão para você, eu quero te perdoar, eu quero te pedir perdão, eu quero ficar livre dessa canga, eu quero ficar livre desse cárcere, eu sou livre porque eu conheci a verdade em Cristo Jesus. Aleluia. Não aceite, irmão, não aceite nenhum ressentimento, mágoa nem fala. Meu Deus, não podemos viver isso. Não podemos viver isso. A Bíblia diz que, olha bem, que o diabo anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E também, e que devemos resisti-lo. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Aleluia. Pastor, mas como que eu faço para perdoar? Eu já tentei, eu já me esforcei, mas eu gelo todo, eu não me controlo. Ouça aqui um conselho, presta atenção. Primeiro, o perdão não é um sentimento, já disse isso aqui, é uma decisão e também uma atitude de fé. Presta atenção, perdão é uma decisão e uma atitude de fé. Isso é a primeira coisa. Já dissemos que o perdão não é por merecimento. Ninguém merece ser perdoado, inclusive você. Você não merece ser perdoado. Logo, não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não temos. Nada nos motiva a perdoar. Porque nós estamos o quê? Feridos. Está doendo. Ai, que delícia a dor. Pode continuar. Senta a pua. Continue fazendo. Não, você está ferido. Você está doente. Espiritualmente. Está mal. Mas você tem que entender isso. Não entra nas emoções, no sentimento. Porque olha, não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional, consciente, madura e responsável consigo mesmo, consigo mesmo. Portanto, o perdão não flui espontaneamente, deve ser gerado no
coração. O perdão tem que ser gerado no coração, por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e sua ordem de perdoar. Presta atenção, meu irmão, eu tenho que pensar o que Deus fez por mim. Se Deus fez por mim, eu posso fazer pelo meu irmão. Aleluia! Se Ele me perdoou, eu posso perdoar o meu irmão. As pessoas às vezes perguntam assim: pastor, o senhor tem ressentimento das pessoas que saem da igreja? Não tem, irmão. Eu amo eles. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa são as pessoas, outra coisa são atitudes. O senhor concorda com as atitudes de alguns? Não. Mas eu amo eles e oro por eles, para que eles sejam bem-sucedidos no nome de Jesus. Não quero o mal de ninguém, porque se eu quero mal, eu vou colher males. Se eu planto mal, eu colho males. Uma semente dá uma árvore. E quantas mil sementes? Não plante o que você não quer colher. Não deseja ao outro aquilo que você nunca quis para você. E eu desejo a eles tudo que Deus tem para mim. Eu desejo a eles. Aos que falam, aos que criticam, aos que debocham de mim, eu desejo a eles bênçãos sem medidas. Que Deus os abençoe. É Deus e eles. E que eles sejam bem-sucedidos. Nós precisamos entender isso. Eu não consigo guardar esse negócio, ressentimento, mágoa. Irmãos, eu não tomo nem cibalena. Você lembra da cibalena? Nossa época, viu, Raquel? Cibalena. Não tem mais, né? Tem cibalena aí? Tem mais não, né? Tem mais. Antigamente era um remédio que tomava para dores, eu acho. Eu não tomo nada, para a glória de Deus. O que eu tomo são suplementos alimentares em cápsulas. É isso que eu tomo. Não tomo remédio, irmão. Se a cabeça dói, eu vou buscar a causa e vou evitar o que aconteceu para que ela não doa. Mas eu não tomo remédio para dor de cabeça. Para quê? Não tomo remédio para dores. Eu evito a dor de outra forma. Porque todo remédio tem um efeito colateral. E isso faz com que nós percamos muitos anos, às vezes a saúde, por tanto ingerir o que não devemos ingerir. Então a consequência da falta de perdão também deve ser lembradas para dar mais munição à razão do que a emoção. Presta atenção. É preciso fé para perdoar. Amém? Diga para o seu irmão: sem fé, você não agrada a Deus. E não perdoa também. É pela fé, irmão. Você tem que fazer pela fé. Não adianta você querer buscar razão. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: é importante ver os ofensores como vítimas e não como vencedores. Ouça, veja o ofensor como a vítima. Não veja ele como o mocinho, o vencedor. Ele é vítima. Quem te feriu é vítima. Ele não entende o propósito de Deus. Ele não entendeu. Então veja assim, olha assim, porque é assim que Deus quer que nós hajamos. Veja bem, Lucas 23, 34 diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não foi assim que Jesus disse? Diz: eles são vítimas, eles são escravos, eles estão agindo diante de um sistema cauterizado, um sistema monopolizado, um sistema caótico, um sistema sem visão, um sistema sem ação. Eles são vítimas, Deus. Jesus assim dizendo: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Com Estevão não foi diferente. Estevão, olhando a fúria dos seus inimigos, ele diz: Pai. Então, ajoelhando-se, olha que humildade desse homem. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado.
Quando você começa a enxergar as vítimas, as misérias das pessoas, na vida espiritual de seu ofensor, e canaliza o seu amor de Deus por eles, você consegue perdoá-los, sem reivindicar nada. Como tem sido a sua vida de perdão nos últimos dias? Como está o seu coração hoje? Você tem perdoado incondicionalmente? Você tem perdoado independente das vezes que as pessoas falham com você? Você é livre de verdade? Você sabe disso. Pastor, eu tenho dificuldade. Então entenda isso. Olha para aquele que te feriu como vítima e tenha misericórdia dele. E não tenha dó de você. Jesus não teve dó dele, não. Ele teve misericórdia das pessoas. Eles são vítimas, eles mesmos estão se ferindo e eu lhes perdoo. Não, Pai, perdoa eles, porque eu já os perdoei, porque eles estão agindo de forma ignorante, eles são insensatos, não conhecem o princípio do perdão, mas você conhece. Então o que você tem que fazer? Perdoar ontem, perdoar o quanto antes, para a glória de Deus.